Bem-vindos a este vídeo sobre uma das mais fascinantes lendas da cultura escocesa, o Kelpie. Hoje vamos explorar a lenda de uma criatura mística que tem assombrado as águas da Escócia por séculos. Você já ouviu falar sobre o Kelpie? Neste vídeo vamos mergulhar fundo na história desta criatura lendária que tem encantado e aterrorizado a imaginação popular por gerações. Prepare-se para conhecer uma das mais sombrias e intrigantes criaturas da mitologia escocesa. Neste vídeo vamos descobrir mais sobre essa figura lendária e suas histórias folclóricas. A criatura Kelpie é uma criatura mitológica do folclore escocês que é descrita como um cavalo aquático com pele escura e lustrosa, crina comprida e ondulada, e olhos que brilham como chamas. Segundo a lenda, as Kelpies vivem em lagos e rios, geralmente em áreas isoladas ou remotas. As Kelpies são conhecidas por sua habilidade em assumir a forma humana para atrair vítimas para a água, onde então as devoram. Elas são consideradas criaturas perigosas e malignas, e muitas histórias folclóricas descrevem como os viajantes são enganados pelas Kelpies e arrastados para as profundezas dos rios e lagos. No entanto, a lenda também sugere que as Kelpies podem ser domesticadas por aqueles que são capazes de capturá-las e colocar um freio em sua cabeça. Mas isso é considerado extremamente difícil e perigoso. A figura da Kelpie é frequentemente associada à natureza selvagem e incontrolável da água, bem como aos perigos que ela pode representar para os seres humanos. A criatura Kelpie tem sido retratada em várias formas de arte, como literatura, pintura e cinema, e continua a ser uma figura popular na cultura popular escocesa. Não há uma única origem definitiva para a lenda das Kelpies no folclore escocês. Acredita-se que a história possa ter evoluído ao longo do tempo a partir de várias fontes, incluindo a mitologia celta, as tradições dos antigos povos nórdicos e a influência de outras histórias folclóricas europeias. Algumas teorias sugerem que a história das Kelpies pode ter se originado a partir de lendas sobre deuses celtas ou criaturas aquáticas associadas à água. Outras teorias sugerem que as Kelpies podem ter sido inspiradas por animais reais, como cavalos selvagens ou botos, que habitam as águas escocesas. Independentemente de sua origem, a lenda das Kelpies se tornou uma parte integral do folclore escocês e continua a ser uma figura popular na cultura popular do país. A figura da Kelpie é frequentemente usada como um símbolo de perigo e mistério associado às águas escocesas, e a lenda da Kelpie é frequentemente contada para alertar os viajantes sobre os perigos de se aventurar em lagos e rios desconhecidos. Não há registros históricos confiáveis que indiquem um aparecimento ou evento específico relacionado ao surgimento da lenda do Kelpie. Em vez disso, a história dessa criatura aquática tem evoluído ao longo do tempo a partir de diversas tradições folclóricas e mitológicas da Escócia e de outros países da Europa. Acredita-se que a lenda do Kelpie possa ter surgido em resposta à relação histórica entre os escoceses e a natureza selvagem e imprevisível da água. A Escócia é conhecida por suas muitas fontes naturais de água, incluindo rios, lagos e o mar, e a lenda do Kelpie pode ter sido criada para ajudar as pessoas a entender os perigos associados a esses corpos de água. Outras teorias sugerem que a lenda do Kelpie pode ter sido inspirada em histórias folclóricas de outras culturas europeias, como a mitologia celta ou as tradições dos povos nórdicos. Independentemente de sua origem, a lenda do Kelpie se tornou uma parte importante da cultura popular escocesa e continua a ser uma figura popular na literatura, na arte e no entretenimento. Existem várias histórias folclóricas sobre Kelpies na cultura popular escocesa. Aqui estão algumas delas. A história do freio de ferro. Essa é uma história comum em que um fazendeiro é ajudado por um Kelpie a arar sua terra, mas em troca, o fazendeiro tem que oferecer à criatura um dos seus filhos. O fazendeiro consegue enganar o Kelpie, oferecendo-lhe um cavalo com um freio de ferro em vez de um de seus filhos. O Kelpie morde o freio que se prende em sua boca, permitindo que o fazendeiro o capture e o mate. 2. A história do cavaleiro corajoso. Nessa história, um cavaleiro encontra uma Kelpie que está se alimentando de um cadáver humano em um rio. O Kelpie tenta atrair o cavaleiro para a água, mas ele se recusa e em vez disso consegue enganá-la e capturá-la. O cavaleiro então a leva para a cidade mais próxima, onde o Kelpie é enforcado como um assassino.
3. A história do rapto da noiva. Nessa história, uma Kelpie se disfarça como um belo jovem para seduzir uma noiva e levá-la para a água, onde a criatura pretende devorá-la. No entanto, a noiva consegue escapar ao perceber que está sendo enganada. 4. A história da moça encantada. Nessa história, uma moça é atraída para a água por um Kelpie, que a encanta e tenta afogá-la. A moça consegue escapar, mas fica com a voz rouca e é incapaz de falar desde então. A história é contada como um aviso para as pessoas terem cuidado ao nadar em rios e lagos desconhecidos. 5. A história do Kelpie benevolente. Essa é uma história menos comum em que um Kelpie se transforma em um cavalo e oferece ajuda a um viajante solitário. O Kelpie leva o viajante para casa com segurança e depois desaparece misteriosamente. Essa história é considerada uma exceção à natureza malévola normalmente atribuída aos Kelpies. 6. A história da competição de corrida. Nessa história, um Kelpie desafia um grupo de jovens a uma competição de corrida. Os jovens acabam vencendo a corrida, mas o Kelpie tenta enganá-los e devorá-los. Os jovens conseguem escapar e alertar os outros sobre os perigos do Kelpie. Essas histórias e outras lendas folclóricas sobre Kelpies são frequentemente contadas para entreter as pessoas e, ao mesmo tempo, ensinar-lhes lições importantes sobre os perigos das águas desconhecidas e das criaturas que nelas habitam. Em resumo, a lenda do Kelpie é uma das mais populares lendas folclóricas da cultura escocesa e tem sido contada por gerações. Embora haja várias versões da história, a maioria das lendas envolve um cavalo aquático maligno que vive em rios, lagos e mares e tenta enganar e devorar as pessoas que se aproximam dele. Essas histórias são frequentemente contadas como uma forma de alertar as pessoas sobre os perigos das águas desconhecidas e das criaturas que nelas habitam, bem como para ensinar lições importantes sobre a importância da precaução e do respeito pela natureza. Apesar de ser uma lenda antiga, a história do Kelpie ainda é muito presente na cultura escocesa e é lembrada através de festivais, eventos e representações artísticas. A figura do Kelpie também se tornou popular em outras partes do mundo, especialmente em comunidades com forte conexão com a cultura escocesa. De modo geral, a lenda do Kelpie é um exemplo fascinante de como as histórias folclóricas podem se manter vivas e relevantes mesmo após séculos de sua criação.